Vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento um trovador cheio de estrelas. Escuta agora. Boa tarde, um prazer poder estar aqui com vocês, Forno, Fogão e Companhia, esse programa que sem dúvida nenhuma é o mais gostoso da televisão brasileira. E hoje nós vamos dar uma sugestão perfeita para o seu final de semana. Você acompanha que vale a pena. Nós vamos fazer o farfalle zigue-zena, uma receita muito diferente, onde nós vamos misturar o sabor da linguiça com uvas frescas. E acreditem, é um prato delicioso. Não vou começar o programa sem antes dar um grande beijo para a cidade de Vitória da Conquista, essa cidade importante aí na Bahia. Muito obrigada pela boa audiência que vocês nos têm dado, assim como outras grandes cidades brasileiras. É um prazer poder falar aí para vocês de todo o Brasil e de Vitória da Conquista. Muito obrigada pela audiência, viu? Um grande beijo para vocês, então. E aguarde que já já nós estamos de volta para fazer esse macarrão que vai ser o maior sucesso. Até já! Oi, minha amiga. Você quer aquela linguicinha sem fumaça, sem gordura? Isso dentro da Farfalle ou gravatinha voltou à moda. Então, por isso que a gente vai apresentar a nossa sugestão de hoje como farfalle, que já está ali quase pronto, já cozinhando, já para ficar al dente, bem gostoso. Muito bem, então deixa eu apresentar os nossos ingredientes. Basicamente, gente, nós vamos fazer um refogado de linguiça. O diferente desse refogado é que nós vamos aromatizá-lo muito. E aqui nós vamos fazer o quê? Eu vou primeiro refogar essa linguiça em azeite. Lembrando você que sempre produtos de boa qualidade, certo? Muito bem, essa linguiça eu aqui estou usando linguiça de pernil. Por quê? Porque eu acredito ser não tão condimentada, tá certo? É uma linguiça um pouco mais magra, não tão condimentada. Então vale a pena, uma vez que a gente vai acrescentar muitas ervas aqui. Aqui a gente só vai dar uma corada nela, para que ela fique com uma coloração bem bonita. E outro conselho é o seguinte: retire aquela casca da linguiça, aquela parafina que tem, aquela casquinha. Retire, porque fica mais delicado de você servir e fica menos indigesto, né? Todos esses embutidos a gente pode usar com bastante profusão, mas tomando esses cuidados para facilitar. E esse é um prato que você vai adorar fazer na presença dos seus amigos. Primeiro porque ele é inusitado, é um prato muito perfumado, então vale a pena na sua cozinha você estar com seu convidado, com a sua família, bebendo uma cervejinha, enfim, fazendo alguma coisa enquanto fica pronto esse macarrão que é de fato muito saboroso. Olha, você já pode observar como ela está bem corada, como ela vai ficando com uma coloração vermelhinha, bem gostosa. E nessa hora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar a cebola e o alho. Nós vamos usar uma cebola picadinha e uns 3 dentinhos de alho também picados. E vamos misturar bem antes de colocar todas essas ervas aromáticas que nós vamos colocar. Muito bem. Aqui então, já vai, bom, o odor que já vai desprendendo é uma coisa espetacular. E você, quando fizer na sua casa, observa como à medida em que você vai colocando as ervas, para cada erva que você coloca, sai um aroma assim daqueles deliciosos e diferentes. Muito bem. Aqui a gente já misturou, então nós vamos colocar as ervas para ir aromatizando esse nosso refogado. Bom, nós vamos usar salsinha. Salsinha fresca, não muita, porque nós vamos usar também outras ervas. Vamos usar orégano. Então, como eu falei para vocês, vamos adicionando e já misturando para já ir incorporando o sabor da erva no refogado. E você vai sentir imediatamente, porque o cheiro levanta assim que a gente coloca, já levanta esse cheiro da erva. Vamos colocar também erva doce. A erva doce vai dar toda
uma apurada no sabor da linguiça. E fica realmente uma mistura muito boa. E vamos colocar também ervas finas, que são aqueles fines-herbes, que são ervas já desidratadas. Então a gente tem aqui estragão, segurelha, salsinha, cebolinha. Então também dá um sabor bem interessante aqui na nossa preparação. Olha, o cheirinho que dá é algo realmente de especial. E a gente está fazendo aqui o nosso bom refogado. Agora eu vou dar uma dica opcional para você. É uma coisa que vale a pena se você gosta de alguma coisa assim inusitada, diferente, que é usar o vinagre balsâmico. É um vinagre que ele é envelhecido em tonéis de carvalho, ele é aromatizado. Então, de fato, ele dá um sabor especial, mas é um item opcional. Então, se você quiser, vai ser perfeito. Pronto. Enquanto esse refogado vai dando uma pequena apurada, eu vou falar para vocês da nossa coleção de livros. A coleção 96 dos livros Forno, Fogão e Companhia, que já está aí à venda, que está sendo um sucesso de vendas. Desde já, muito obrigada para você que adquiriu nossa coleção. E você tem 5 volumes. A gente tem o Cozinha e Companhia, da Neuza Barberini, tem Micro-ondas e Companhia e Boa Mesa e Companhia, ambos da Marlene Bispo, tem TV Culinária, do Bruno César, e tem o Fim de Semana e Companhia comigo. Nós elaboramos, cada um de nós, 50 receitas para você. Também tem nesse livro 10 dicas, então vale a pena. Se você ainda não adquiriu, adquira para ter sempre um de nós aí com você. Muito bem, peça pelo telefone 011 876 0014. 876 0014, eu vou chamar o comercial e a gente já volta para terminar. Tchau. Que a gente tem. E ainda não acabou, agora nós vamos colocar muita cebolinha picada. Vamos colocar essa cebolinha. E agora vamos começar a dar mais uma incrementada no nosso refogado de linguiça para compor esse prato tão gostoso de se fazer e que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos aqui saltear um pouco de nozes no azeite. Olha, isso é fundamental. A diferença de sabor que dá, você não acredita. De você saltear as nozes no azeite e depois acrescentá-las a essa mistura, vai ficar realmente espetacular. Também tá certo que as nozes são um item opcional, caso você não goste, mas é difícil alguém não gostar de nozes, né? Dá um ar assim mais transado, mais de final de semana, mais de capricho, não é? Muito bem. Tá aqui, vamos apenas passar essas nozes pelo azeite, dar uma pequena salteada nela, ela fica imediatamente brilhante, isso também faz com que dê mais vontade ainda da gente comer. Olha que bonito que fica. E a classificação das nozes, enquanto vegetal, é de oleaginosas. Então, o que a gente observa aqui é que há uma mistura nos aromas dos óleos, no azeite de oliva e no óleo da noz. Então, ela fica com um sabor realmente muito interessante. Prontinho, aqui já está pronto e vamos então acrescentar ao nosso refogado de linguiça essas nozes super perfumadas. Muito bem, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar o nosso macarrão na manteiga e a última coisa que a gente vai fazer vai ser acrescentar as uvas frescas nessa linguiça. Esse é um prato, você viu que no começo eu falei, leva o seu convidado para a cozinha, a sua família, porque é um prato que ele fica pronto rápido, só que assim que ele ficar pronto, é interessante que você sirva, tá certo? Então, vamos lá passar o nosso macarrão na manteiga, rapidamente, que agora já está ficando na hora de você servir. E é muito gostoso a gente cozinhar junto com amigos, com a família, né? A gente vai conversando, vai fazendo. Com tudo isso você vai criando aquele clima gostoso para que a sua refeição ocorra num clima de harmonia, né? Todo mundo participando, então, da alquimia e da coisa maravilhosa que você está aí preparando. Vamos então passar o farfalle na manteiga. E se você quiser, olha, hoje, excepcionalmente, eu não vou colocar queijo ralado no macarrão. Porque você vai ver que o visual que fica é tão bonito que eu não quis que o queijo tirasse o brilho, né, desse refogado.
Então, o que você pode fazer, se você acha fundamental o queijo ralado, é já misturar aqui, olha, na panela, passa na manteiga e já passa também o queijo ralado. E você mistura e já dá o efeito que precisa ter do queijo, sem tirar o brilho do refogado que vai acompanhar esse farfalle. Muito bem, aqui também já está pronto, já testamos sal, pimenta, tudo. Pimenta aqui, né? Aqui só sal. Muito bem. Olha como é que fica realmente bonito e colorido. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar as uvas. Aqui as uvas é o seguinte, você pode usar uva Thompson, uva Rubi ou uva Itália. Como fica muito gostoso, eu vou usar das três. A quantidade que você vai ver aí na receita, você mistura se você quiser. A Thompson é uma varietal da Moscatel, então é uma uva miúda e sem semente. Por isso que eu não vou cortá-la ao meio para tirar a semente, porque ela não tem semente. Mas a Itália e a Rubi eu tirei. Agora é muito rápido, porque é só realmente para a gente esquentar essas uvas, envolvê-las nesse óleo. Ela vai ficar bem brilhante para a gente servir. Lembrando que na hora que você colocar as uvas, esse macarrão tem que ir para a mesa, tá? Ela tem que ficar com a casca bem brilhante e você não acredita o que fica saboroso este prato. Muito bem. Vamos então agora pegar o nosso prato para a gente poder servir essa delícia para você. Aqui no estúdio já está todo mundo de boca aberta esperando, porque esse prato realmente é muito perfumado, muito saboroso. Você pode, sim, porventura, fazer com outra massa que não o farfalle. Faça da sua preferência. Mas essa é uma massa legal, uma massa divertida, né? A criança gosta, todo mundo tem uma boa aceitação dessa massa. E já que voltou à moda, vamos também mostrar para você aí as tendências da culinária para essa estação aí de outono de 96, certo? Muito bem, tá aqui. E agora vamos colocar o refogado. Você vai ver que prato colorido que fica, que prato bonito e diferente. Muito bem, olha. Olha que gostoso. Esse é aquele prato que quando você serve, ninguém conversa, todo mundo só come. Ninguém abre a boca para falar nada, fica todo mundo comendo de tão gostoso que ele é. Olha como ele fica bonito. Você pode, se você quiser, separar algumas uvas para enfeitar o prato. Deixa eu colocar aqui. Eu escolhi da uva Itália, mas você pode escolher daquela que você quiser para dar um toque a mais nesse prato que é tão saboroso. E tá aqui uma ótima sugestão para o seu final de semana. Vocês fiquem todos com Deus. Semana que vem eu tô de volta. Bom final de semana, gente. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, tchau para vocês. Até semana. Dentro do espaço para poder ser definida. A love-struck Romeo sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like. Então me conta uma coisa, como é que eram as cadeiras no começo do século aqui no Brasil e por quem que eram usadas? Na verdade é o seguinte, a questão do assento, né? Quer dizer, você tinha a cadeira propriamente dita voltada meramente para uma elite. Os desenhos eram basicamente todos vindos de fora, portugueses, coloniais, feitas com madeira nova e obedecendo até os padrões de comportamento e sociedade, né, europeia. E por outro lado você tinha a população em si sentava meio em banquinhos, quer dizer, não é uma coisa sentar num tronquinho de árvore, alguma coisa do gênero, né? Mas as cadeiras propriamente dito, ou aquilo que era efetivamente um instrumento para se sentar, né, e que obedecia a essa cultura, era totalmente importado da Europa, e principalmente, né, de Portugal. Guider, quando é que surgiu o design brasileiro no mobiliário? Principalmente na questão de cadeiras, né, ele surgiu justamente na década de 20 e 30, e o que é bastante engraçado e peculiar
justamente feito por designers europeus. E essa mudança, ou seja, esse perfil brasileiro, foi justamente voltado ao uso de matérias-primas nacionais, ou seja, madeiras brasileiras, né? Uma forma de construção mais leve, mais arejada, voltada justamente para uma adequação desse clima tropical. E naturalmente com desenhos mais sóbrios, mais leves, né? Portanto, quer dizer, dando início a o que se pode chamar de um design efetivamente brasileiro. E cabe destacar Joaquim Tenreiro, que é considerado efetivamente o pai da cadeira brasileira, do móvel brasileiro, e que era de origem portuguesa. Ele fez móveis belíssimos, né? Extremamente leves, utilizando palhinha, materiais efetivamente, vamos dizer, ligados aqui, né? ao Brasil. E pela própria conformação, quer dizer, proporcionando um conforto, uma questão térmica, né? De primeira linha, né? Inter, muito obrigada por sua participação aqui em Casa e Decoração. Eu que agradeço. Casa e Decoração mostra amanhã como você pode transformar um simples vaso de cimento num bonito objeto de decoração. Você vai ver ainda como criar um lindo quarto para uma menina. E saber mais sobre o estilo de trabalho do arquiteto e decorador Jorge Elias. Amanhã, Casa e Decoração, às 13h45, aqui na CNT Gazeta. Até lá. Você assistiu Casa e Decoração. Oferecimento Louças e Metais Deca. A gente preparou aquela série de temperos e o que eu disse? Que você aguardasse, que nessa semana nós traríamos mais sugestões de temperos. Estamos aqui para fazer outros tipos de temperos, porque você tendo temperos prontos, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Com certeza, você vai para a cozinha, prepara os pratos assim, num piscar de olhos, num vapt-vupt. Eu acho que é isso que todo mundo quer e é a proposta do nosso TV Culinária. Fazer com que sua vida fique muito mais fácil, né? Anote aí, porque nós vamos utilizar os seguintes ingredientes para preparar os temperos de hoje. Temperos e ervas, nós vamos utilizar cebola, alho, salsa, manjericão, tomate e pimentão. Agora, condimentos, nós vamos utilizar pimenta da Jamaica, louro, coentro seco, orégano, colorífico. E ainda, cominho, pimenta do reino, noz moscada, alecrim, cravo e pimenta do reino em grãos. Mas para finalizar esses temperos eu preciso mais ingredientes. E os outros ingredientes que nós vamos utilizar são sal, azeite de oliva, vinagre e aguardente. Você está aí surpresa com aguardente, né? Mas é assim mesmo. A gente sempre está procurando trazer novidades para vocês, fazendo temperos diferentes que se conservam com facilidade. Porque também não adianta você preparar um tempero que vai durar 2, 3 dias, porque não é vantagem alguma. Você tem que realmente preparar aqueles temperos que você pode deixar 1 mês, 2, até 3, né? Na verdade, hoje nós vamos fazer um tempero para feijão, né, para você já temperar aquele feijão gostoso, porque feijão é aquele prato básico que o brasileiro adora, né? Contém um alto teor de ferro, é necessário no nosso dia a dia, mas é preciso que ele seja temperado gostosamente. Também se fizer um feijão aguado, eu acho que não tem sentido, né? A gente vai preparar também um tempero básico para você colocar em carnes, né? Aquela carne assada que você quer fazer, você pode usar esse tipo de tempero. E ainda também um tempero para você polvilhar sobre o bife. Depois eu explico. Porque quando eu quero refogar, se eu colocar o sal queima enquanto eu frito os temperos e aí não fica muito legal. Então o que eu vou colocar? Cebola ralada, gente, olha. Umas 2 a 3 cabeças, depende muito da quantidade que você está preparando. Aqui eu tenho uma porção grande porque nós vamos preparar um outro tempero que também tem cebola ralada. Você vai preparar e misturar tudo isso, manter nos potes na geladeira. Por isso mesmo, porque está sem sal, porque o sal seria um conservante aqui. Como nós vamos fazer sem sal, então eu tenho cebola, uma cabeça de alho bem espremidinho, né? Você passa pelo espremedor, ou amasse, ou passe no socador. Tem gente que às vezes bate num multiprocessador. Eu prefiro o tempero para feijão assim, porque eu acho que o aroma dele é melhor e ele solta mais o gosto dos temperos quando você está refogando o feijão, tá? Bom, agora nós vamos colocar aqui 2 colheres das de sopa de colorífico. Veja bem.
Existem pessoas que não têm o hábito de usar o colorífico no feijão. Falando nordestinamente, a gente sempre tem lá no Nordeste, quer dizer, o pessoal pensa que eu sou nordestina, eu morei muito tempo lá. O pessoal tem o hábito de usar o coloral, como é chamado aqui, que na verdade é chamado colorífico, feito do urucum, para colorir os pratos. Só que aqui no Sul, o pessoal não tem tanto hábito de utilizar. Você começa a experimentar. Se você não quiser utilizar o colorífico, você pode substituir pelo extrato de tomate, tá? Só que aí você tem o sabor também do tomate. Você fica com as duas opções. Então nós colocamos aqui 2 colheres de sopa de colorífico. O meu filho aqui sempre brinca comigo e diz assim, feijão sem colorífico para mim não dá, porque eu acho que o colorífico ajuda a engrossar o caldo do feijão. E você sabe que é verdade, porque ele é pisado com um pouco de fubá. Então o fubá, lógico, dá essa força ao caldo do feijão. 1 colher de sopa de cominho. Lógico, também é um tempero que tem um gosto todo próprio dele. Se você não quiser utilizar, tudo bem. Agora um outro tempero que eu vou colocar aqui. Coentro seco. Eu vou mostrar aqui as sementinhas de coentro. Olha. São as sementinhas que o coentro dá quando está no estado avançado de maturação. Elas são secas e são vendidas assim em grãozinhos secos. Você vai moer, eu vou colocar uma quantidade menor porque ele realmente tem um sabor forte. Mas se você quiser e gosta de usar o coentro, eu preparando para mim eu colocaria 1 colher de sopa. Mistura-se tudo, veja bem. E deixe em um pote na geladeira. Quando você vai preparar o feijão, você vai colocar o óleo, a gordura que você vai utilizar para refogar. Junta a quantidade que você quer desse tempero, deixa que ele frite, né, que ele refogue, ou até que murche, ou até que doure, como você gosta. Aí sim, você vai juntar o feijão, dar uma refogada. Eu normalmente escorro, junto os grãos para depois juntar o caldo. Deixe, dá uma refogada, junte o caldo, aí você vai temperar com sal e adicionar, se você gosta e utiliza, tem hábito de utilizar em casa, a pimenta do reino, tá? Então, esse tipo de tempero pode ser refogado à vontade. Ele não vai queimar porque ele não contém o sal. Por isso mesmo, ele tem que ficar conservado na geladeira. Mas se você quiser congelar, na geladeira mais ou menos cerca de 20 a 25 dias. Mas se você quiser congelar, você pode colocar em potinhos e aí vai até 3 meses. Né? A gente vai dar uma paradinha aqui para ver os nossos comerciais e volta já já. Apreciar valiosas obras de famosos artistas brasileiros como Benedito Calixto e Aleijadinho. Ser mulher é ser plural. Mulheres, de segunda a sexta, 2:30 da tarde. E aí, vamos fazer mais um tempero? Agora um tempero básico para você preparar carnes, aves de uma maneira geral, porque esse é um tempero que você pode usar em tudo, aquele picadinho de carne, né? Aquela carne que você está fazendo, aquele cozidão, você quer temperar a carne, é muito simples. E sempre a gente vai lembrar que é só misturar todos os ingredientes. Esse vai com sal. Eu vou utilizar cerca de 250 gramas de sal. Olha, 250 gramas de sal vai dar mais ou menos 1,5 xícaras de sal, tá? Vamos colocar aqui cebola ralada. 2, 3 cebolas, depende do tamanho da cabeça das cebolas, tá? Olha, procure sempre quando ralar a cebola, colocar num escorredor, essa que eu coloquei, mas assim mesmo, ela ainda juntou um pouquinho de água. Então por isso eu estou fazendo isso, para deixar com que a água fique na vasilha e não vá aqui no tempero. 1 cabeça de alho bem espremido. Um maço de cheiro verde, salsa e cebolinha. Agora, você é nordestina? Hoje parece que é o Festival dos Nordestinos. Você vai usar coentro se você preferir. Se for um tempero que você quer fazer para peixe,
Aí você vai poder colocar, não é poder, você deve colocar, porque o peixe pede sempre um pouco de coentro. Vamos colocar aqui também, olha, vinagre, 1 xícara de chá de vinagre. Gente, vai ficando tão bom, não é verdade? Eu acho que tempero é uma coisa que quando você está mexendo com tempero em casa, não é verdade? A vizinha sente, né? Quem chega, passa na porta, tá sentindo... Não é gostoso você ter uma casa assim aromatizada e as pessoas gostarem de passar em frente à sua casa para sentir o cheiro da comida que você está preparando? Ah, isso é importante, gente. Por isso que a gente se preocupa aqui de fazer temperos bem gostosos para você. 1 colher de sopa de pimenta do reino, que também eu digo sempre é opcional. E meia xícara de chá de azeite de oliva. Olha. Aí você vai misturar, proceder da mesma forma que o outro. Vamos colocar em potes, conservar na geladeira. Esse você vai conservar por muito mais tempo, porque ele tem sal. Aí quando você quer temperar uma carne, você já sabe que o sal aqui já está numa quantidade bem grande. Então, veja bem, eu acho que para cada quilo de carne, cerca mais ou menos de 3 colheres dessa de sopa, de tempero, eu acho que é perfeito, tá? Mas olha, você deve estar aí dizendo, ih, os ingredientes que você usou... Já tem lápis, papel? Então, fique a postos aí, porque a gente vai passar agora os ingredientes para a nossa sugestão de hoje. Tempero para feijão. 2 a 3 cebolas raladas. 1 cabeça de alho amassado. 2 colheres de sopa de colorífico. 1 colher de sopa de cominho moído e 1 colher de sopa de coentro seco moído. Tempero para carnes assadas e cozidas. 250 gramas de sal. 2 cebolas raladas. 1 cabeça de alho amassado. 1 maço de salsa e cebolinha verde picadas. 1 xícara de chá de vinagre. 1 colher de sopa de pimenta do reino, meia xícara de chá de azeite. Tempero para bifes. 1 xícara de chá de sal. 1 colher de sopa de pimenta do reino. 1 colher de sopa de orégano, cominho, manjericão ou coentro seco. Você vai poder escolher entre um desses, né? Mas enquanto eu deixo aqui esperando para depois a gente colocar direitinho os nossos temperos, vim aqui para você ver uma dica esperta, para que você não deixe de ter em casa um utensílio desse, porque eu acho que os utensílios na cozinha... Uma olhadinha nos nossos... E aí, vamos finalizar? Mas antes, tem mais um tempero, o tempero para bife que eu tinha prometido. Eu tenho aqui no meu recipiente 1 xícara de chá, mais ou menos, de sal. Aí você vai preparar a quantidade que você queira. Os outros temperos eu uso para essa proporção, de 1 xícara de chá de sal. 1 colher de sopa de pimenta do reino. E 1 colher de sopa de orégano. Eu disse para você na hora da receita, ou cominho, ou então o coentro seco. Aí você vai dar o sabor no tempero que você deseja. Aqui eu estou fazendo com orégano. Você mistura tudo isso, coloca num vidro. E quando você vai fazer o bife, é da seguinte forma. Experimenta fazer assim que você vai ver como vai ficar maravilhoso. Você coloca o bife cortado do jeito que você gosta. Grosso, fino, como você quiser, tá? E depois você grelha de um lado e do outro. Só aí, quando ele está grelhado de um lado e do outro, você vai polvilhar o tempero. E você me conta depois se é melhor assim ou não é, tá? Mas a gente sempre se preocupa quando você... Porque o telefone tocou, a campainha, né, tocou também, alguém chegou à porta e você perdeu algum detalhe da nossa sugestão de hoje, você vai ligar. Quando perder alguma coisa, para o número, anote aí, não perca esse número, 011 252 6290 e 252 6841. E aí você soluciona as suas
dúvidas. Você entendeu o bife? O tempero está aqui. O bife vai para a frigideira sem tempero algum. Você vai fritar no azeite ou como você gosta, da forma que você prefere. E aí você vai polvilhar esse tempero quando você já estiver com o bife grelhado, pelo menos de um dos lados. Você pode até colocar isso aqui num saleiro. Sabe aqueles saleiros que tem furos maiores? Manter na sua cozinha para poder polvilhar sobre o bife. Olha, vamos fechar aqui o nosso vidrinho de temperos, né? Você vai colocar na cozinha, na sua prateleira, no seu armário, como você quer. Vou levar para a nossa mesa. Vou colocar aqui, para que depois você veja os nossos outros temperos prontos, porque agora é aquela hora da dica, aquela hora que você gosta de anotar, aquela grande ajuda que a gente sempre tem, porque é com as dicas que a gente aprende muito. Anote mais esta. Ao bater um purê de batatas, acrescente uma boa pitada de fermento. Assim ele ficará mais fofo e saboroso. Experimente, você vai ver. Agora, gente, antes de finalizar, eu quero agradecer o carinho de duas telespectadoras muito especiais. A Eunice Carlé, ela é lá do Pari, aqui em São Paulo, e também da Clara Schmidt, que é de São Bernardo do Campo. Olha, recebi a carta de vocês duas. Aguarde que eu estou respondendo logo, logo. É que às vezes, você sabe como a vida da gente é corrida, né? São muitas coisas que a gente tem que cuidar para trazer o melhor para você aqui. Por isso, às vezes, demora um pouquinho chegar a resposta. Mas não se preocupe, tá bom? Eunice Carlé e Clara Schmidt, vocês vão receber a resposta aí. Tá bom? Obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente vai ficando por aqui, lembrando que a novela não terminou, não. Esse foi o segundo capítulo. Semana que vem tem o terceiro capítulo dos temperos. Agora você vai ficar uma expert. Know-how em temperos não vai faltar mais a você. A gente fica por aqui com um grande beijo. Até sexta que vem, se Deus quiser. Logo mais 7h15 da noite.